Amém, irmãos? Glória a Deus, eu quero compartilhar. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Agora, né, ficou mais amplo, embora agora nós estamos com a estrutura original, né? O som foi projetado para essa estrutura como ela está. Não sei se foi só modificada da última vez que nós fechamos as paredes, se foi feito algum movimento nesse PA, talvez, se foi feito, foi, né? Talvez tem que voltar ele para o raio ser certinho e não ter reverberação e os irmãos ouvirem bem. Mas estão me ouvindo bem, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Ruth. O tema da nossa mensagem, você pode ver aí no telão, que é uma história de restituição. Como os irmãos sabem, temos declarado, o Senhor nos deu uma palavra, que é o ano da restituição. O que está acontecendo no nosso meio tem a ver, sim, com restituição, né? Famílias estão sendo alcançadas, e famílias que às vezes haviam desistido do Senhor, desistido de estar ali vivendo na presença de Deus, e o Senhor tem resgatado, e o Senhor tem confiado a nós para estar cuidando, acompanhando, discipulando, e muitas coisas têm acontecido na vida dos irmãos, no que diz respeito a esse tema, essa palavra que o Senhor nos deu, restituição. Restituição em todas as áreas, tá? Restituição no que diz respeito à sua vida emocional, física, ok? Também financeira, profissional, a sua vida espiritual. Irmãos, pessoas que estavam distantes, que haviam até se afastado da comunhão com Deus, não apenas da igreja, porque quando você se afasta do corpo de Cristo, é só o começo do afastamento da presença de Deus, ok? Deus não deixa de habitar no crente desviado. Não sei se você sabe disso. As pessoas pensam que quando elas se desviam, Deus sai, né? O Espírito Santo fica nessa, né? Bem me quer, mal me quer. Então você está na igreja, o Espírito Santo está. Você está na vida da igreja, ele está ali. Você desvia, ele sai, ele vai embora. Ele volta para o céu, né? Não, você mesmo desviado, o Espírito Santo está lá. A diferença é que você, por conta do pecado, da vida no pecado, se torna insensível. Você não consegue perceber o Espírito. Ele pode estar falando, você não ouve, e você vai estar sempre inclinado para a sua carne. Mas não pense que o Espírito Santo sai. Por isso, né, uma vez que você foi salvo, você não pode estar mais perto de Deus do que você já está. A questão não é a proximidade, a questão é a comunhão que você exerce dia após dia com o seu Deus. Amém, irmãos? E fazer parte da vida da igreja é algo vital, algo que é muito importante para a sua vida com Deus. Quando você sai da vida da igreja, logo você vai se esfriando, você vai perdendo aquele fogo de Deus, porque é no meio do povo de Deus que você vai sendo tocado, é um ministrando na vida do outro. Você sabe, a palavra de Deus usa o corpo, né, como uma ilustração da igreja. E quando você sai, um membro é desconectado do corpo, o que acontece? Se o seu dedo ele é decepado, o que acontece com o seu dedo? Apodrece, não apodrece? Vai apodrecer. Assim é o crente, porque o crente desviado, ele é esse dedinho, pode ser esse dedinho decepado. Ele foi decepado, ele saiu da comunhão do corpo. O que acontece? Ele morre. Espiritualmente ele está morto. Vai apodrecendo. Por quê que vai apodrecendo? Porque ele vai chafurdando no pecado, ele vai se enfiando no pecado, ele perde a sensibilidade e vai vivendo uma vida completamente diferente da vida que Deus tem para ele. Por mais que ele não viva pecados grosseiros às vezes, mas ele vive ali sem temor, ele vive completamente na contramão do que Deus realmente projetou para ele. Os irmãos estão conseguindo me entender, amém? Por isso é importante a vida da igreja, o congregar, não pode fazer falta isso, ok? Eu posso dizer para você, mais de 25 anos servindo a Deus, e o que sempre me manteve de pé foi a vida da igreja. Deus sempre usou homens e mulheres de Deus para que eu pudesse permanecer de pé. Não significa que eu não tive dificuldades, mas todas as vezes que eu precisei, sempre teve alguém para estender as mãos e falar: estamos juntos, conta comigo, você vai vencer, você vai avançar, você vai crescer. Amém? É isso que faz toda a diferença. Nós não estamos sozinhos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Ruth capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu oro para que o Senhor traga luz, para que o Senhor traga clareza dessa verdade, ó Deus, que está sendo compartilhada através dessa porção da Tua palavra aqui no livro de Ruth. Fala ao coração dos meus irmãos, traz clareza, traz, ó Deus, dá discernimento para os meus irmãos compreenderem essa verdade no espírito deles, para que eles possam, meu Deus, crescer ainda mais no Senhor, para que eles possam avançar ainda mais naquilo que o Senhor tem preparado e projetado para cada um deles, que os meus irmãos não saiam daqui da mesma maneira que entraram, que eles saiam daqui renovados, cheios do Senhor, que eles saiam daqui motivados no Espírito, que eles saiam daqui, ó Deus, ó Pai, aqueles que entraram doentes saiam curados, aqueles que entraram tristes saiam felizes, alegres, aqueles que entraram cansados saiam, meu Deus, ali renovados, animados, cheios de força e vigor. Essa é a minha oração, Pai, e eu peço que o Senhor leve cativo cada mente a obediência do Senhor Jesus, ó Pai, e toda distração, toda obra do inferno que se levanta para roubar essa semente da palavra, eu declaro e dou uma ordem fora desse lugar, que apenas o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir, ó Deus, no nosso meio, entre nós. Essa é a minha, é a nossa oração. Se você crê e concorda, meu irmão, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos a história dessa mulher chamada Ruth. Não sei se você sabe, mas a Bíblia ela possui 2 livros com o nome de mulheres. Um é Ruth, que é essa moabita. Interessante, ela é moabita. Pertence a um povo que foi amaldiçoado até a 10ª geração. Fruto de incesto de Jó com suas filhas. Sabia disso? Então, Ruth, através dela, então, nós vemos uma história poderosíssima que o Senhor ali constrói, que a Bíblia nos traz, e que é muito importante que nós venhamos compreender as implicações por meio dessa história, e que certamente vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida, uma vez que nós compreendemos por revelação no nosso espírito. Então, o outro livro é Esther. Esther já era judia, pertencia ao povo judeu. Esther é o sonho, é aquele sonho dourado, da pobre que ficou rica, da plebeia que virou princesa. Então, nós temos esses 2 livros, essas 2 mulheres. Diferentemente de Esther, Ruth, como eu te falei, é essa moabita que rompe com a sua fé, rompe com a sua religião, com a sua geografia, com o seu povo, para ir embora para Belém, com a sua sogra, que na ocasião estava viúva e não tinha nada para oferecer a ela. Então veja, a história de Ruth é uma história marcada por viuvez, pobreza, abandono, mudança de confissão religiosa, rompimento social. É uma história marcada por perdas profundas, por dores, mas também é marcada por uma grande história de restituição, que é a ênfase que eu quero dar nessa noite. Acredite, a história de Ruth poderia ser a história de muitas pessoas que experimentaram momentos amargos na vida, mas que vai culminar com uma grande restituição. Porque poderia ser a história, porque infelizmente muitos ficam no meio do caminho. Muitos, antes de experimentar a restituição,
ficam no meio do caminho, se perdem, morrem, e não acessam essa restituição que Ruth acessou. Eu quero te mostrar o que essa história de restituição nos ensina. Em primeiro lugar, a história de Ruth é uma história de recomeço. Recomeço. Essa palavra é importante. Ela está ali presente nas nossas vidas, que muitas das vezes nós precisamos recomeçar. Às vezes o que está faltando é uma decisão para recomeçar, construir uma nova história. Sabe, a Bíblia, meu irmão, é um livro profético em todos os seus aspectos. Não tem nenhum detalhe na Bíblia ali por acaso. Eu sempre digo isso. Até mesmo a ordem dos livros bíblicos, ele segue uma lógica de algo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Até a ordem não é por acaso, ainda que não é cronológica, mas a ordem como está, tem um sentido, tem um porquê. E aí quando você e eu analisamos a ordem e a posição do livro de Ruth, na palavra de Deus na Bíblia, isso vai ficando mais claro para nós. Ruth é o 8º livro na ordem bíblica do Velho Testamento. Se você contar a partir de Gênesis, você vai perceber que ele é o 8º. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Talvez você diga, pastor, o que isso tem a ver? Porque isso é tão relevante para nós? Preste atenção, o número 7 aponta para o divino, para o perfeito, para o completo, para o concluído. Em Juízes, nós temos um ciclo concluído, completo. Encerra-se um tempo, e um novo ciclo se inicia. Então até Juízes nós temos algo que aconteceu, que teve o seu início, o seu meio, mas teve o seu fim. Agora vai ter um recomeço, um tempo novo. Então todas as vezes que um ciclo se encerra, você precisa entender, um novo vai começar. Você já ouviu essa mensagem que eu já ministrei o ano passado, aprendendo a contar os nossos dias, os ciclos, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o que significa cada ano, biblicamente. Já por outro lado, o número 8 na Bíblia, fala de um recomeço, fala do início de um novo ciclo. Não sei se você sabe, 8 é recomeço. Foi no 8º dia, que o Senhor saiu do sepulcro, inaugurando um novo tempo. Um judeu é circuncidado no 8º dia. Um ciclo se completa e começa um novo, agora a partir da circuncisão dele. Por isso, é importante você entender que o livro de Ruth é o livro do recomeço. Eu vim hoje aqui, meu irmão, nessa noite, declarar sobre a sua vida que esse ano será o ano do recomeço na sua vida. Eu quero dizer para você que a sua história não se encerrou no ano passado, e não será arrastada com os vícios, dores, angústias e desistências do ano passado. Mas o que Deus tem para você é um virar de página, é o início de um livro. Há uma nova história, há o 8º chegando para você. Esse 8º marca o início desse recomeço. Preste atenção, se você passou por tudo que passou e chegou até aqui, Deus está lhe chamando para escrever uma nova história. Se Juízes fechou um ciclo, sendo o 7º, isso significa que um novo ciclo está nascendo. E eu quero declarar, meu irmão, um tempo de recomeço. Eu quero declarar o 8º livro. Eu quero declarar uma nova história, que começa quando a gente pensa que não tem mais história.
Há pessoas que têm tirado as suas vidas porque não entendem que tem uma história para ser construída, há um novo para ser vivido. Mas por não ter revelação, por não entender isso, elas encerram com as suas vidas, impedindo aquilo que Deus poderia fazer, que é algo extraordinário. Pastor, mas por que Deus não impediu? Porque Ele é gentil. Eu sempre digo isso, Ele te dá o poder de escolha. Você decide. Nessa noite você precisa crer. Se você de fato quer começar uma nova história com Deus, ou não. Você é quem decide. Se você quer viver essa nova história, você é quem decide se realmente é isso que vai fazer a diferença na sua vida. O Senhor não viola nada e ninguém. O Senhor é gentil. Quero declarar, meu irmão, que uma página será virada na sua história. A terra pode ter dito acabou, o céu está dizendo recomeçou. Aqui pode parecer que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo há um recomeço, há um novo meu para a sua vida. Não pare, não desista. Você não sabe, você não está vendo, mas eu estou vendo, eu já vi tudo, eu já vi o final da história. E eu estou aqui para contar para você, o final é perfeito, é maravilhoso, é lindo. É por isso que a história de Ruth está aqui, para nos mostrar que Deus é um Deus de segunda chance. O livro de Ruth começa dizendo que a família de Noemi morava em Belém. Meu irmão, sabe o que significa isso? Eles moravam na casa do pão. Na casa do pão. Mas em Belém houve uma crise econômica. E o marido de Noemi, Elimeleque, tomou uma decisão: vamos embora. Precisamos sair de Belém porque a crise econômica é grande demais. E sabe o que ele fez? Se mudou com toda a família para Moabe. Não é minha ênfase isso, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Estar na casa do pão não significa que em algum momento você não vai ter dificuldades. Prego a graça, falo do amor de Deus, prego o que a Bíblia e que os apóstolos pregaram. Mas não sou daquele pregador coach, e não sou pregador que está aqui para falar o que a Bíblia não fala, do tipo, você agora é filho, você nunca mais vai ter problema. Conversa fiada, você vai ter problema. Só que todas as vezes que você tiver problema, saiba, você tem um pai que te ama e que vai resolver todo o problema. Mas você não está isento de problemas, de dificuldades, de lutas, de crises. Elimeleque teve uma crise terrível. E eis um motivo que faz milhares e milhares de pessoas de quebrarem a cara, porque elas se movem por aquilo que elas veem. Elas se movem por causa de dinheiro, por causa de crises naturais. Se movem quando Deus não está dizendo para elas se mover. Estamos em crise. Vamos lá para Lucas do Rio Verde, terra do agro. Não vem não, se Deus não falou, não vem não, vai quebrar a cara. Pode ter soja sobrando aí nos celeiros aí. Pode ter a melhor produção que a história já registrou, de soja, de milho, safra, safrinha. Mas se Deus não falou para você vir, não venha. Mas lá é o lugar da prosperidade. Lugar da prosperidade é onde Deus quer que você esteja, onde Deus falou para você estar. Não se mova se Deus não falou para se mover.
Como eu disse, não é a minha ênfase, mas o Espírito me leva a falar isso aqui. Não consigo passar por isso aqui sem te dar essa exortação. Pare de tomar as decisões, deixa o Espírito decidir. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você. Você não é mais quem governa, Cristo é quem governa. Ou você nasceu de novo e Cristo é o governo, o cabeça, ou para com essa conversa de que Ele é o seu Senhor. Porque se Ele é o seu Senhor, faça o que Ele manda. Deixa Ele guiar a sua vida. E eu não falo isso para o seu mal, eu falo isso porque haverá prosperidade sempre se você ouvir a voz dEle. Não há aquele que ouve a voz do Espírito que vive passando por problemas e dificuldades que não acabam mais. Crises vêm, mas o Senhor sempre entra com providência. Você está conseguindo me entender? Mas Elimeleque fez isso, saiu de casa. Só que ele não só saiu de casa, ouça, marido, pai, chefe de casa, levou a mulher e os filhos. Que coisa séria. Uma família toda está sendo movida. Juízes 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Eram da tribo de Efraim. Judeus estavam na casa do pão, mas saíram. Sabe o que aconteceu quando chegaram em Moabe? Elimeleque bate as botas. Morreu o pai, o chefe da família, que tirou a família lá da casa do pão, que está passando por crise como em qualquer lugar do mundo pode haver. Passam-se 10 anos nesse ínterim de tempo. Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Só que passados 10 anos, os 2 abençoados batem as botas. Os provedores, os chefes da casa, os cabeça, morreram. E agora sobram 3 viúvas. Noemi, a senhora, e as 2 noras, Orfa e Ruth. Não tem homens para cuidar, para proteger. Os chefes da casa não estão mais presentes. Agora, sem arrimo, sem perspectiva de futuro, Noemi toma uma decisão: eu vou liberar as minhas noras. Orfa, Ruth, vem cá. Volta para suas famílias. Volta para a casa de vocês. Casem-se de novo. Achem cada uma um marido. E vão ser felizes. Eu já estou velha. Deixa que eu vou dar meus pulos. Vou voltar para Belém. Para a casa do pão. Para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Só que você conhece a história. Orfa segue o caminho como a sogra falou. Mas Ruth falou: não, eu vou com você. Se a senhora está indo, eu vou com a senhora. Não vou te deixar. Não vou te deixar. Quando Noemi saiu de Belém, era tempo de fome. Mas quando ela volta para Belém, era o primeiro dia da colheita. Sabe o que é extraordinário? Isso aqui é estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Noemi volta para a casa do pão. Chega lá, tem pão. Aleluia. Só que ela não está sozinha. Ela trouxe agora uma moabita que quis andar com ela, Ruth. E aí chega lá, não tem onde morar, não tem o que comer. E Ruth fala: minha sogra, eu vou rebuscar grãos nos campos. Porque era tempo de colheita.
E ela então entra no campo de um homem poderosíssimo, rico e influente, chamado Boaz. Daqui a pouquinho você vai entender quem é ele. Sabe, essa história é tão linda, meu irmão, tão profética, que todos os anos, até o dia de hoje, quando os judeus celebram Pentecostes, eles leem o livro de Ruth. Então Noemi chega, e quando o povo da cidade olha para Noemi, vê a vista Noemi, começa o comentário: é você mesmo, Noemi? Você voltou? E ela disse: não me chame Noemi, me chame Mara, porque cheia saí, vazia voltei. Saiu bem, voltou mal. Saiu com um estado de espírito completamente diferente do que o que ela voltou. O nome dela é Noemi, significa agradável, mas Mara significa amarga. É como ela se sentiu ao retornar para a casa do pão. Não me chame mais agradável, me chame amarga. Imagina essa senhora, devia estar de uma forma assim difícil conversar com ela. Ela estava num estado terrível, emocional. Em outras palavras, sabe o que Noemi falou? Essa viagem não serviu para nada, eu só perdi meu tempo, 10 anos da minha vida foram jogados fora. Como é triste olhar para trás e ver que se passaram 10 anos, e voltar depois e dizer: não aprendi nada, não cresci nada, não ganhei nada, nada me foi acrescentado. Não é terrível isso? 10 anos, é tempo demais. Deixa eu perguntar aqui, quem tem aqui mais de 30 ou 40 anos de idade? Levanta sua mão. Pode levantar, mais de 30 e 40. Olha aí, um grupo grande. Deixa eu dizer para você, também eu estou nesse grupo. Nós não temos tempo mais para perder. Não temos mais tempo para perder. Quantas pessoas estão perdendo tempo dizendo: parei de ir na igreja, estou dando um tempo. E eu fico perguntando: tempo do que e para quê? Tanta coisa para dar tempo, vai dar tempo da igreja, dá tempo da academia. Ninguém fala: vou dar um tempo de academia, vou dar um tempo, sabe, de jogar bola, vou dar um tempo de trabalhar. Não, mas pode observar, sempre o tempo é tempo de igreja, tempo de comunhão. Preste atenção, o que ajuda, o que fortalece, o que abençoa, a pessoa abre mão. Você está achando que o que eu estou falando aqui não tem nenhuma ligação? Tem toda. Ela saiu da casa do pão. Sabe onde é a casa do pão? Aqui, quando estamos reunidos na comunhão. Nós estamos compartilhando do pão vivo que desceu do céu. Eu estou falando aqui, você está sendo alimentado. Ah, mas eu tenho que dar um tempo, eu estou chateado. Mas por que você acha que vai melhorar a sua situação dando um tempo? Você acha que vai melhorar? Deixa eu te contar, vai piorar o seu estado. Vai de mal a pior. Essa conversa, acredite em mim, é só o diabo trabalhando para impedir os planos de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas fiquei chateado que fulano, beltrano, olhou para mim daquele jeito, não me cumprimentou, não me chamou para o jantar, não me chamou para aniversário, parece que eu nem existo. Aí sai, dá um tempo, se rebenta, quebra a cara, cheio de ferida, saiu a agradável, volta a amarga. 10 anos se passaram, 10 anos é tempo demais, meu irmão. Não temos tempo a perder,
Não abra mão daquilo que é vital para você, aquilo que vai te fortalecer e te sustentar. Acredite, mais de 25 anos servindo ao Senhor. Nesses 25 anos eu nunca saí da comunhão com a igreja. E eu posso dizer para você, sem nenhum medo de errar, o que me fortaleceu nesses 25 anos foi a igreja. Deus é quem faz, mas Ele faz através da igreja. Deus não faz assim, por osmose, a esmo Ele não aparece, uma teofania, e fala assim, agora eu vou ficar aqui com você, cuidando de você assim, e falando com você, e nada disso. É através do corpo. E Ele diz, o corpo está ajustado, então a vida de Deus pode estar ali fluindo nesse corpo, quando o corpo todo está funcionando. Por isso eu preciso dizer para você, se você esfriou espiritualmente, se você se decepcionou com algum líder religioso, com alguém na igreja, meu irmão, eu quero dizer para você, a palavra de hoje para você é, volta para casa. Volta, porque o negócio não vai melhorar lá fora, vai só piorar. Mas aqui o Senhor vai te restaurar, aqui o Senhor vai te curar, aqui o Senhor vai trazer alegria de novo ao seu coração. Hoje é dia de olhar para o céu e dizer, eu vou recomeçar. Eu parei de ler a Bíblia, vou voltar a ler. Eu parei de orar, vou voltar a orar. Eu parei de fazer meu devocional, vou voltar a fazer meu devocional. Eu parei de ir à célula, eu vou para a célula. Eu parei com o discipulado, vou voltar para o discipulado. Eu abandonei a liderança, vou voltar a liderar. Eu parei de falar de Jesus, vou voltar a falar de Jesus. Porque é isso que é vida. É nisso, é ali que eu encontro a vida. Ah, pastor, você fala isso hoje porque você é pastor. Não, eu faço isso desde que eu não sou pastor de tempo integral. Desde que eu estava ali na área comercial, tudo que eu sempre fiz, eu sabia, a minha força era o Senhor. Eu dependia dos irmãos e sabia que eles dependiam de mim. Juntos nós éramos fortes. E somos até hoje. Aqui essa grande família é uns pelos outros. Somos uns pelos outros. Seu problema é o meu problema, a sua vitória é a minha vitória. É certo que vem mais problemas os irmãos trazem para mim, as vitórias eles não trazem. Vitória eu fico insistindo, compartilha, irmão, fala, me chama para o churrasco. Problema, toda semana vem um, pastor, está tudo certo, eu estou aqui para ser uma bênção na sua vida. É o meu papel e não acho ruim. Falei para o pastor lá, estava num sorriso ontem, no encontro com Deus, de uma equipe também daqui, de Lucas, linda, estava lá, dos radicais livres, e a gente estava lá, e eu falei para ele gosta de falar que ele se diverte na obra, eu falei assim, e aí pastor, como é que você está? Eu falei, me divertindo como sempre. Você acha que só você se diverte na obra? A obra de Deus para mim é uma diversão. Tudo que eu faço é da aula, eu me divirto pregando domingo, me divirto discipulando, me divirto. Aí eu falei, mas só tem uma coisa que eu não me divirto, eu estava lá agorinha, no velório. Essa é a parte que eu faço como pastor, que é a parte que me dá. Eu falo, oh Jesus, eu podia todo mundo, ninguém morrer, né? Mas não tem jeito. Oh, momento difícil, que luta. Luta, no mesmo dia que estava tendo festa num lugar, estava tendo luto no outro. E não é fácil, você vê a família desolada e vê aquela coisa toda. Só aí que eu não me divirto, mas faz parte, ossos do ofício. Choro com os que choram, mas também quero me alegrar com os que se alegram. Me chama mais para o churrasco, me chama mais para a pizzaria. O Caio falou, pastor, ninguém está te chamando, eu vou te chamar, vamos lá, pastor. Falei, pode me chamar, chama que nós estamos juntos. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem algo para fazer poderoso na sua vida, grandioso na sua vida. Muitos aqui precisam voltar, muitos aqui precisam recomeçar. Estão frios, estão desanimados, e tudo que você precisa é de um recomeço.
O Senhor quer escrever uma história de restituição na sua vida. Ruth 1:22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Preste atenção, 10 anos perdidos, e elas chegaram exatamente no princípio da colheita. Isso não é graça, não é bondade de Deus? Como o Senhor é bom. É o Deus da oportunidade, o Deus da misericórdia, o Deus da segunda chance. Ele não vai deixar você perder nenhum dia de colheita a mais. Ele está dizendo: chega, basta. Eu tenho um recomeço, eu tenho um novo para você, e eu quero que você viva tudo o que eu tenho para você. A colheita só está no começo, querido. E sabe por que Deus faz dessa forma? Novamente eu digo, se você passou pelo que passou e chegou até aqui, é tempo de recomeçar. Há um recomeço para você. E eu vou dizer, você chegou até aqui, glória a Deus que você não morreu no meio do caminho. Glória a Deus que você está vivo. Aleluia! Você permaneceu, louvado seja o Senhor, porque mesmo quebrado, vazio, você tomou a decisão de voltar e chegou exatamente no primeiro dia da colheita. Por isso a palavra de Deus para você hoje é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar. Você pode dizer amém? Há muitos aqui que sabem, estão entendendo claramente o que eu estou dizendo, o que Deus está dizendo. É tempo de retomar sua vida com Deus. É tempo de alinhar todas as coisas e voltar a sua vida de comunhão com Deus. Mas claro que isso é impossível. Deixa eu te dizer, quando o dilúvio passou, Noé abriu a janela, e você se lembra, a janela da arca, ele soltou 2 pássaros. Lembra que pássaros eram? Uma pomba e um corvo. Obrigado, Antônio. Soltou o corvo, o que o corvo fez? Viu a carniceira, viu corpos boiando, ficou por lá mesmo. Ele é carnal, mas soltou o pombo, a pomba. O que a pomba fez? Voltou. Preste atenção, pomba aponta para o Espírito Santo de Deus. É um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Eu preciso dizer para você, quem tem o Espírito volta. Não fica com vergonha. Ah, pastor, estou com vergonha. Eu ouço irmãos dizendo, eu ouço irmãos querendo voltar para casa. Fala, eu tenho vergonha. Você tem que ter vergonha de ficar tomando sarrafo do diabo aí fora. É disso que você tem que se envergonhar, não de voltar para casa. A sua família está aqui de braços abertos para te amar. Tem vergonha de alguém olhar para você e falar qualquer coisa? Não liga se ele falar, trazendo condenação. Simplesmente fique com as palavras boas. Seja bem-vindo de volta à casa do Pai, à casa do pão. Ignore as falas erradas, de condenação. Mas se preocupe em continuar apanhando aí fora, por orgulho. O Senhor está dizendo, volta para casa. Você é filho. Filho pode sair em algum momento, mas se ele é filho, ele volta. Como o filho pródigo voltou. Saiu de casa, mas caiu em si depois e voltou. Porque o lugar do filho é na casa com o pai. Você pode dizer amém? Se você é essa pessoa, o Senhor está chamando você para fazer o caminho de volta. É para você, essa primeira parte da mensagem. Se você tomar essa decisão, deixa eu te contar, você vai pegar o primeiro dia da colheita. Deus é tão bom. Você passa 10 anos fora, quando volta, você pega o primeiro dia da colheita. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele preparou para você. Você tem um endereço, filho. O seu endereço chama-se Átrios do Senhor. Como no Salmo 84. Esse é o seu lugar. Esse é o meu e o seu lugar. Você pode dizer amém? Mas em segundo lugar,
a história de Ruth é uma história de graça. Você sabe, o livro de Ruth está ligado ao livro de Juízes. O último versículo de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Sabe o que estava acontecendo nos dias que os juízes julgavam Israel? Apareceu tanta coisa ruim, tinha aparecido tanta coisa ruim como apostasia, domínio de nação estrangeira, soberba, idolatria, irmãos, idolatria no meio do povo de Deus, promiscuidade, escassez, tudo isso estava acontecendo. Veja, nessa época cada um fazia o que queria. E o livro de Ruth começa dizendo, a história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Ou seja, a história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por esses juízes, onde muitas coisas ruins estavam acontecendo, e Ruth se converte justamente nesse tempo. Ela se converte num período em que havia uma degradação moral, social, algo terrível estava acontecendo no meio daquele povo. Naquele período Ruth se declara ao lado do povo de Deus: agora eu faço parte do povo de Deus. Quando o povo de Deus estava apostatando da fé, ela estava abraçando a fé em Deus. Olha que coisa, que contraste. Olha o período que ela se... É como se você estivesse chegando na igreja, no momento em que está um caos, confusão, rixa, a igreja está rachada, dividida, uns contra os outros. É isso que estava acontecendo. Ela se converte nesse momento. Ruth abandona o politeísmo, ela se volta para o monoteísmo, quando o povo estava agora adorando outros deuses, e se voltando para o politeísmo. Ela vive naquele tempo, mas ela consegue viver de uma maneira diferente. Olha que coisa extraordinária. Não é porque estão vivendo, porque estão fazendo, que eu também vou fazer. Não, eu vou continuar fazendo a coisa certa, porque o Senhor me chamou para fazer a coisa certa. Eu fui chamado para andar na presença dEle. Ela vive no mesmo lugar que aquele povo vive, no mesmo tempo que eles vivem, mas mostra que a história pode ser diferente. Não adianta você falar assim, fulano, beltrano, jogar na costa do outro. Não, você pode viver de maneira diferente daquele que está andando torto, errado, errante, porque o Espírito de Deus habita em você. Você é filho. A graça de Deus está sobre você. Você foi alcançado por essa graça. Então Noemi, ela volta quando a colheita tinha começado, mas passa-se 7 semanas, a colheita termina. E se a colheita termina, você sabe, não tem mais servos trabalhando no campo. Se não tem mais servos no campo, as migalhas acabam. Preste atenção. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com você, com a sua vida o ano passado? Como assim, pastor? Foi aquele ano difícil, aquele ano você viveu ali catando migalhas, era pouco, mas estava ajudando, é o que tinha, é o que te ajudou a sobreviver, a permanecer, com aquilo você conseguiu seguir em frente. Migalhas, as migalhas agora cessaram. Ruth não tem mais migalhas porque acabou a colheita, não tem como mais rebuscar. Deixa eu te contar algo. As migalhas cessam todas as vezes que Deus quer trazer um novo tempo na sua vida. Eu não sei se você entendeu. As migalhas cessam todas as vezes que Deus quer iniciar um novo tempo na sua vida. O que você está achando que é fracasso, que é fim de história, Deus está falando, eu tenho um novo tempo para começar na sua vida. Não mais será migalhas, mas você vai ter tudo em abundância. Eu vou te prosperar, um novo tempo separado para você. Deixa eu te dizer, meu irmão, algumas coisas saíram da sua vida porque Deus mandou que elas saíssem.
É algo que você dependia, todo mês, era lá, precisava de uma ajuda. Sempre, aí Deus falou, acabou. Papai parou de mandar, o chefe, o amigo parou de mandar, e você fala, e agora, o que será de mim? Aí Deus fala, agora você vai ver o papai aqui mandando, e quando o papai aqui manda, a história é diferente. O papai não manda migalha, o papai manda o pão inteiro para você. O que o papai tem para você é fartura. O que o papai tem para você vai te levar a uma vida de abundância. Acredite, o tempo das migalhas cessaram, porque tem um novo tempo chegando para você. Pastor Ruth tinha colhido uma boa quantidade? Tinha, mas não bastante para o ano inteiro. O que ela colheu dava para algumas semanas, talvez alguns meses, mas não dava para o ano inteiro. E foi nesse contexto que Noemi olhou para Ruth e falou, olha lá capítulo 3, verso 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz. Preste atenção, no meio daquela escassez, no meio da pobreza, Deus está dizendo para ela, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de fazer bem e não mal, para vos dar ao vosso tempo que desejais em vosso coração. Mas era isso que Ruth estava pensando? Não. Ruth estava, o que eu vou fazer agora sem essas migalhas? Quando ela estava preocupada com migalha, Boaz estava querendo se casar com ela e ela nem sabia. Quem que é Boaz? Lembra? O cara mais rico daquela cidade, influente, poderosíssimo, queria casar-se com ela, ela não sabia. Olha que coisa extraordinária. Essa é uma outra particularidade desse livro de Ruth. Está na 8ª posição do livro da Bíblia, logo depois do 7º e antes do 9º. Pode parecer brincadeira, mas não é. Tem todo um sentido, você precisa entender. O 7º livro é o livro dos Juízes, e lá tinha decadência, idolatria, apostasia, orgulho, vaidade, violência, escassez, que foi encerrado. Depois de Ruth, o próximo livro é 1 Samuel, que é o 9º. E nesse livro, o grande personagem é o rei Davi, preste atenção. Davi é ungido, Davi é escolhido, e no final o livro termina com a transição de Saul para Davi. Profeticamente, o reino de Davi aponta para o reino de Cristo. Meu irmão, preste atenção, de um lado está Juízes, um tempo de decadência, imoralidade, pecado, miséria, fome. Do outro lado está Samuel, novo reinado, justiça, louvor, adoração, celebração. E Ruth está onde? No meio. Ruth é a menina do meio. Ruth aponta para a igreja, Ruth aponta para mim e para você. E como igreja, nós temos a graça do meio. De um lado está o mundo como um Titanic indo para o fundo do mar. Do outro lado está o novo céu e a nova terra, o reino vindouro. E onde que a igreja está? No meio. A igreja não faz parte do mundo. No mundo o que impera é a ruína, a imoralidade, a decadência, a idolatria. Mas ainda nós não chegamos na Nova Jerusalém. Então hoje preste atenção, a igreja desfruta da graça do meio. Eu preciso te dizer nessa noite, você está desfrutando e está à sua disposição a graça do meio. Você é o menino do meio. Você é a menina do meio. Se é homem que está do seu lado, fala, você é o menino do meio. Se é uma moça, fala, você é a menina do meio. Pastor, não entendi ainda. Você vai entender. Você tem a graça do meio. Você não está mais em Juízes, mas ainda não chegou em Samuel. Você está na graça do meio. A graça do meio é para aqueles que decidiram que não vão esperar num lugar de decadência, de desistência, nem de murmuração. Sabe aonde você vai esperar? Num lugar de fé, recomeço e coragem. Sabe aonde você vai esperar? No lugar onde você é suprido, onde você é guardado, onde você é abençoado, até você chegar lá na Nova Jerusalém, nesse tempo vindouro, que é Samuel. Você vai desfrutar da graça do meio, nada vai te faltar, você será suprido em tudo. O
que você precisa saber é que o tempo da decadência, da imoralidade, da morte, da dor encerrou, e você está no tempo aonde a provisão de Deus está liberada, disponível sobre você. Você está a um passo do reinado davídico, que aponta para a chegada do Messias. Como você viu aqui, quem está no meio, Ruth. Qual é a graça do meio, pastor? Enquanto eu espero, eu vivo. E não vivo qualquer vida, vivo uma vida abundante. Enquanto eu espero, o Senhor me sustenta. Oh, meu irmão, preste atenção. Não sei o que você tem enfrentado, mas apesar das dificuldades e das lutas, eu quero te dizer, o Senhor é com você. Ele está cuidando de tudo. Essa doença, fique tranquilo, você faz parte da graça do meio, você está na graça do meio, e ali há para você provisão, a cura, a libertação. Você está com problemas financeiros, o Senhor é com você. Ele está suprindo todas as suas necessidades, e Ele vai suprir todas as suas necessidades enquanto você espera. Acredite, essa graça do meio se aplica a todas as áreas da sua vida. Se alguém perguntar para você, está solteiro ainda, e falar, já se casou? Você vai falar, não, mas você fala, eu estou na graça do meio. Enquanto eu não me caso, o Senhor é comigo e eu continuo vivendo uma vida abençoada. Já pagou todas as suas dívidas? Não, mas eu estou na graça do meio. O Senhor é comigo, tudo vai se alinhar. Você já fez aquela viagem dos seus sonhos? Não, mas eu estou na graça do meio. O Senhor vai me surpreender. Já recebeu o diagnóstico de cura? Não, mas eu estou na graça do meio. A minha cura vai se manifestar a qualquer momento. Eu estou a um passo da minha cura, eu estou a um passo do meu milagre, eu estou a um passo da minha bênção. E eu não vou parar, eu não vou desistir, porque o Senhor é comigo. Eu sou a pessoa do meio. Não estou vivendo aquela vida mais imoral, aquela vida longe do Senhor. Não estou ainda no lugar onde eu gostaria. Mas até chegar lá, eu serei suprido e serei abençoado, não terei falta de nada, viverei debaixo do favor do meu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado. Você não está mais em Juízes, você está no meio, esperando essa transição. Daqui a pouco quem está no meio vai entrar numa nova história. Você pode dizer amém, meu irmão? E eu encerro dizendo para você, a história de Ruth é uma história com Jesus. Deixa eu te dizer, você tem uma história que vale a pena ser vivida. Essa história chama-se história com Cristo, com Jesus. Nenhuma outra história é relevante, nenhuma outra história é boa o bastante. Qualquer história que você construir sem Cristo será uma história sem valor e que se perderá, mas a sua história com Cristo permanecerá para sempre. Você viu aqui no livro de Ruth um personagem chamado Boaz. Boaz, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus em tipologia bíblica. Não vou gastar muito tempo para te explicar isso, por conta do nosso horário. Esse Boaz, ele vai ser no livro de Ruth o remidor, o restituidor. Ele é o homem que vai redimir Ruth. Ele é o homem que vai recolocar Ruth numa família.
Ele é o homem que vai dar nome a Ruth. Ele é o homem que vai dar sustento a Ruth. Esse homem aponta para Jesus. Como eu digo para os irmãos, você tem que achar Jesus em todos os livros da Bíblia. Você não vai achar o nome Jesus no Velho Testamento. Nunca. Você nunca vai achar o nome Jesus. Mas você vai encontrar Jesus em cada livro, na história, através dos personagens. Quem é o centro de Gênesis? Jesus. Quem é o centro de Êxodo? Jesus. Quem é o centro de Ruth? Jesus. Então Noemi, quando ela estava voltando sozinha com suas 2 noras, ela parou antes de seguir viagem e disse para as noras: voltem, minhas filhas, voltem cada uma para a sua casa, a casa da sua mãe, que o Senhor use de benevolência para vocês, como vocês usaram para comigo. Você viu, o órfão voltou, mas Ruth continuou com ela. O que aconteceu depois é que Ruth conheceu Boaz, que a remiu, a restituiu e casou-se com ela. Alguém pode perguntar: pastor, Deus tinha separado Boaz para Ruth? O que você acha? Não, Deus não separou Boaz para Ruth. Boaz não era de Ruth, Boaz era de alguém que ficaria. Daqui a 10 anos, alguém vai perguntar a você: que lugar é esse que você está? Você vai dizer: é o lugar de quem ficou, é o lugar de quem permaneceu. Que cadeira é essa que você está sentado? Você fala: é a cadeira de quem fica, é a cadeira de quem persevera. Sabe por que você está onde você está hoje? Porque você ficou. É importante você entender que permanecer, ficar, é uma chave na nossa vida e na nossa caminhada. Você precisa saber que só tem uma vaga em Belém, e essa vaga é para quem fica. Sabe para quem que é a promoção lá no seu trabalho? Você pode falar: para mim, pastor. Se você ficar, é para você, mas tem que ficar. Permanecer é chave. Se no dia que eu fui enviado para cá, eu não estivesse na equipe do pastor Christian, eu não seria enviado para cá. Talvez você diga: pastor, esse lugar era para você. Não, mas eu estava lá quando precisou, e por isso o Senhor me colocou aqui. E todas as coisas da nossa vida acontecem assim. Observe: quem não cria raízes não prospera, quem não cria raízes não cresce. De novo o Senhor me leva a falar algo para você, ou vocês, não sei se é para uma ou para mais pessoas. O Senhor está mandando dizer para você: para de viver igual cigano. Você não é cigano, você cria raízes, e essas raízes vão se espalhar, e aonde eu te estabelecer, eu vou fazer com que frutos e mais frutos sejam gerados, e ali você prosperará como nunca antes. Mas deixe de ser cigano. Para com esse negócio de ficar mudando toda hora. Para desse negócio. Você não tem lugar, você não acha lugar, não tem lugar bom bastante para você. Quem vive assim é porque não ouve a voz de Deus. Deus tem para nós um lugar para nos plantar, e ali sermos estabelecidos, e ali gerarmos frutos, e ali abençoarmos milhares e milhares de pessoas. Olhe de maneira natural. Sabe quem são as pessoas que mais podem fazer nessa cidade, pela cidade? São as mais antigas, as que permaneceram, as que ficaram.
criaram raízes, se estabeleceram, prosperaram, expandiram. Mas olha para esses andarilhos, olha para esses que vivem chegando na rodoviária, fica um tempo, vai embora. Eles vivem assim até morrer. Para de perder o seu tempo. Ore a Deus. Deus tem um lugar para você, filho. Deus tem um lugar para cada um de nós. Eu falo para Deus: Senhor, eu vou aonde o Senhor me mandar ir. Eu quero estar no centro do teu coração, no centro da tua vontade. Lá atrás, Deus usou várias pessoas para dizer que eu ia para a Itália, que lá eu ia assim, assado, mesmo tal, aquela coisa toda. Eu entendi, falei, tá certo, se é de Deus, tá aqui, põe na prateleira como eu sempre fiz. Aí de repente, Lucas do Rio Verde, falei, não tem nada a ver com Itália. Nada a ver. Eu lembro eu tentando ajudar Deus para a Itália. Comecei a fazer curso de italiano, de línguas. Aí eu olhei e falei, rapaz, se Deus quer que eu vou para a Itália, Ele vai preparar tudo. Aí mandou para cá. Falei, aleluia. Você fala assim, pastor, e aí? Você está aqui, você vai para a Itália? Eu falo, não sei, se Deus mandar eu vou, se Ele não mandar eu vou ficar aqui. E se Ele mandar eu ficar aqui até a minha morte, eu vou ficar. Ou até o arrebatamento da igreja. Porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer que eu faça. Sabe por quê? O que eu quero não prospera, o que Ele quer prospera. Tudo que eu quero é estar no centro do coração de Deus. Escute, querido, isso é chave para a sua vida. Isso sempre foi chave para a minha vida, não só ministerial, mas o que diz respeito à criação dos meus filhos, o meu casamento, minha vida financeira. É não fazer nada que o Senhor não tenha me mandado fazer. Na dúvida, eu não faço. Na dúvida, eu não tomo decisão. Enquanto o Senhor não falar o meu coração, enquanto o Espírito Santo não trazer clareza, eu não me movo. E eu vou te dizer, essa é uma chave para avançar, para prosperar e para desfrutar do melhor de Deus. A minha família tem um histórico de cigano. A minha mãe tem um histórico de mudar mais do que você possa imaginar. Já estudei em não sei em quantas escolas, já morei em não sei em quantas cidades. Mas sabe só quando de fato eu comecei a prosperar e crescer e avançar? No dia que eu criei raízes, no dia que eu me estabeleci. E sabe quando aconteceu isso? Quando eu me converti a Jesus. Quando eu conheci a minha igreja. Quando naquele lugar eu me converti, e ali eu comecei a servir a Deus, e a partir dali a minha vida foi conduzida pelo Espírito de Deus, e nunca mais foi a mesma. Toda a minha vida foi direcionada e guiada até aqui, e vivo uma vida abundante e feliz, e voltaria, e faria tudo de novo. Deixa eu caminhar para encerrar. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito está falando com você. Pare de ser oportunista. Seja guiado pelo Espírito. Felizmente, muitos quebram a cara porque são oportunistas. São guiados por dinheiro, por salário, por propostas materiais. Faz isso não, filho. Faz isso não. Vai para onde Deus mostrar que você tem que ir. E não arreda o pé de lá até que Ele diga para você sair. Volto a dizer, só tem uma vaga em Belém. Essa vaga é para quem fica. O nome de Ruth aparece 12 vezes em um livro de apenas 4 capítulos. Você consegue entender isso? Você consegue perceber a dimensão disso? 12 vezes num livro com 4 capítulos. Depois você vai encontrar apenas uma vez em todo o restante da Bíblia. Mas sabe aonde que vai aparecer essa única vez? Na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versos 5 e 6.
Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi, o texto segue. Escute com muita atenção. Às vezes a gente quer colocar o nosso nome em tantas coisas, mas a verdadeira restituição é somente quando o nosso nome sai da nossa história e entra para a história de Jesus. Esse é o lugar mais importante, onde o seu nome deve aparecer, na genealogia de Jesus. Ouça com atenção, ninguém pode começar uma história nova sem Jesus. Todo homem precisa escrever uma história com Deus, e quando tudo acabar, você terá a eternidade ao lado do Senhor. Oh, meu irmão, se você foi redimido, o Senhor já colocou o seu nome no lugar mais nobre que Ele poderia colocar. Você está na genealogia de Jesus e é chamado filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você foi redimido por esse remidor, Jesus, sendo representado aqui em Ruth por Boaz. Ele amou Ruth antes mesmo dela saber que Ele o amava. Assim Jesus nos amou antes mesmo de nós sabermos que Ele nos amava. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ruth era uma moabita, só para você relembrar. Amon e Moabe foram filhos, fruto de um incesto, onde as filhas de Ló o embriagaram e tiveram relação sexual com ele. Esse povo foi considerado amaldiçoado até a 10ª geração. Era um povo pagão, idólatra, politeísta, e Ruth pertencia a esse povo. Mas a despeito de tudo, Boaz colocou os olhos nela e a amou. E isso fica claro quando ele a favorece aqui em Ruth 2, 1-4. Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Preste atenção. Deixa eu te contar o que acontece com aqueles que escrevem a sua história na história e com Cristo, que tem a sua história escrita com a história de Jesus. Sabe o que Boaz fez? Boaz, ele não só falou para os segadores: olha, faz o de sempre, o que cair deixa, mas deixa cair só o mínimo. Essa era uma lei que eles tinham em Israel. Colhiam, mas o que caísse, que era o mínimo, ficava para os pobres. Só que ele viu aquela moça, ele apaixonou-se por ela, e ele falou bem assim: olha, vocês vão fazer o seguinte. Ele deu uma ordem: o que cair, deixa cair um pouquinho mais, e vocês vão fazer ainda mais uma coisa: quando ela estiver atrás, colhendo, dá uma chacoalhada no cesto para cair um pouquinho mais ainda. Porque eu quero abençoá-la, eu quero que ela seja abençoada. Deixa eu te contar, Deus, o seu Pai, o nosso Pai, está sempre buscando motivos para nos abençoar. Ele não quer que você fique só com um pouquinho, não. Ele vai balançar o cesto. Fala: não tem para você só um pouquinho, eu vou derrubar, eu vou derramar uma provisão enorme sobre você. E mais do que isso, você será minha e eu vou cuidar de você. Você é a minha noiva, você é a minha amada, e você nunca terá falta de nada. Essa Ruth aponta para mim, para você, para a igreja. Nós somos a noiva de Cristo e nunca teremos falta de nada, porque Ele nos ama. Assim você tem que viver todos os dias, meu irmão, com a certeza de que o Senhor está buscando motivos e ocasiões para te abençoar. Vai para uma negociação, sabendo Deus está armando uma para me abençoar. Vai atender um cliente
com essa perspectiva, Deus está armando uma para mim, para que eu seja ainda mais abençoado. Viva com essa consciência, e não com uma consciência diferente, achando que Deus não é por você, não é com você. A história de Ruth termina assim, Ruth 4:13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Aleluia! Foi tudo assim sequencial, se casou, engravidou, teve um filho. Ela era viúva, mas ela fez o jeitinho que a sogra tinha falado.